como é que a gente escolhe uma ferramenta tecnológica, né, que seja ali aderente, que seja certa para os processos empresariais, para os processos que eu estiver precisando, né? Qual que é essa grande dor? Gente, o tanto de ferramenta que tem disponível aí no mercado. E a gente está aqui para contar um pouquinho das nossas experiências, como é que a gente pode usar ali ferramentas que são chave, que darão suporte para essas decisões estratégicas. São ferramentas como o Miro, como a inteligência artificial, e a gente quer resolver uma grande pergunta, dor e pergunta. Por onde começar um software selection? Ou a seleção de um software? Olá, pessoal, muito bom dia. Hoje vamos falar de um assunto que muito interessa a todo mundo. Da área da gestão, principalmente empresários, empresas, líderes de gestão, profissionais autônomos. Como é que a gente escolhe uma ferramenta tecnológica, né, que seja ali aderente, que seja certa para os processos empresariais, para os processos que eu estiver precisando, né? Qual que é essa grande dor? Gente, o tanto de ferramenta que tem disponível aí no mercado. E a gente está aqui para contar um pouquinho das nossas experiências, como é que a gente pode usar ali ferramentas que são chave, que darão suporte para essas decisões estratégicas. São ferramentas como o Miro, como a inteligência artificial, e a gente quer resolver uma grande pergunta, dor e pergunta. Por onde começar um software selection? Ou a seleção de um software? Eu sou Emanuele Frade, sou conselheira de empresas, sou empresária e fundadora da Zestplan Consultoria e também fundadora do canal da Zestplan Academy. Sou formada em várias formações, não vou ficar detalhando até aqui, siga meu canal, me procurando no LinkedIn que vocês vão ver tudo isso. Mas o mais importante, sou também coordenadora do curso que é um MBA em Qualidade 360, da Estratégia ao ISD. E eu estou aqui com o meu grande parceiro estratégico, Adriano, é especialista em gestão de projetos, é professor do MBA, Qualidade 360, e também é professor no curso de Engenharia e Qualidade no CEUNSP, aqui no estado de São Paulo. Adriano, seja muito bem-vindo. Vamos falar aqui os grandes desafios, grandes dores, onde é que a gente aprendeu, onde é que a gente bateu o dedinho na quina, os grandes nenas que a gente adotou como aí um jargão da área da gestão e da qualidade, que é o nós erramos, nós aprendemos, e a gente veio aqui contar para vocês um pouquinho de tudo isso. Seja bem-vindo. Manu, muito obrigado. Fico muito feliz com esse convite aqui. Eu sou um grande entusiasta desse tema, né? Então, já adianto aqui que é um tema muito relevante, ele pode alavancar ou quebrar a eficiência de uma empresa, de um setor. Então, é um tema importantíssimo. Obrigado por trazer ele à tona. Legal demais, então muito obrigada. Então, gente, vamos começar. A gente vai começar falando sobre os desafios que é fazer uma seleção, né, de tecnologia. A gente sabe que, por premissa, a gente deveria incorporar tecnologias em processos que já passaram ali para o mínimo amadurecimento, uma padronização, foi testado o tão chamado MVP, né, mínimo produto viável, ou mínima vergonha possível, a gente adapta aí para pensar assim, como é que a gente pode otimizar um processo se ele já estiver minimamente ali sendo usado, ou seja, padronizado. Então, é um erro muito comum comprar soluções caras, né, sem mapear as necessidades de fato, sem ter testado, sem ter minimamente ali um tempo já sendo em uso esse processo. Então, Adriano, vamos contar, a gente estava, né, explorando as nossas experiências, e eu tive um caso muito interessante onde quase foi feito um grande investimento, né, para um sistema custando mais de R$ 500 mil por ano, porque não tinha sido feito ali as análises, né? Descrito os requisitos, vendo as necessidades, entendendo, né, de ponta a ponta esse processo para escolher um software. E
o Adriano vai trazer reflexões sobre isso, né? Quais são ali alguns segredos e alguns caminhos para que esses erros não aconteçam. Então, a gente discutiu bastante sobre esse caso e a gente quer dividir com vocês quais foram essas reflexões. Conta pra gente, Adriano. Bacana, Manu, você tocou num ponto fundamental aí. Tudo começa com um processo. Quando a gente está aí escolhendo uma tecnologia, uma ferramenta nova, um software, a gente tem que pensar que essa tecnologia ela tem que abraçar o processo, né? E esse processo ele precisa ter minimamente aí o que você comentou, que já é um processo que esteja funcionando, é o to be que a gente chama, né? Então, essa tecnologia ela tem que abraçar esse meu processo. Então, obviamente que eu já tenho que ter levantado ali algumas tecnologias disponíveis no mercado que abracem esse processo. Tendo levantado essas tecnologias disponíveis, aí eu começo de fato o meu software selection. E a grande questão aqui é o uso do Miro e da inteligência artificial para dar suporte nesse processo, que é um processo demorado, é um processo detalhado, é um processo que envolve muitas pessoas, né? Porque é uma decisão grande, né? Você vai trazer esse case para a gente uma empresa que ia gastar uma grana, né? Anualmente, e se isso não tivesse sido feita uma seleção correta aí, né? Então, Legal. a grande questão é a gente usar essas ferramentas como suporte. Então, o Miro, né? Para quem não sabe nem o que a gente está falando, ele é uma ferramenta aí muito visual, muito colaborativa, onde eu consigo compilar ali todo o meu processo, a minha planilha de requisitos, os meus fornecedores, até eu chegar aí numa escolha ideal. Legal demais. Mas nós estamos aqui muito no tecnês. Vamos mostrar na prática como é que é a carinha desse tal de Miro? Será que Ora ele ajuda agora, mesmo? Nós vamos dividir aqui a tela, compartilhar para vocês e no final, né, e do canal, a gente vai deixar o link para vocês terem acesso a esse material. Essa é a cara do Miro, gente. Vamos entender o que que esse monte de isso. caixinha está falando para gente? Eu vou dar um zoom, eu vou diminuir o zoom, na verdade, para vocês Uhum. verem, pessoal, que o Miro, ele é uma ferramenta que ele meio que tem um zoom infinito aqui, tá? Então, você tem um board, uma página, onde você pode colocar muitas coisas, né? Como a gente está falando aqui de software selection, eu criei um board, né? Chamado software selection, tá? E aqui nós temos, por exemplo, a primeira coisa que eu tenho aqui é o meu processo, tá? Então, eu tenho um processo aqui no formato de BPMN, você vai receber esse modelo aqui onde você vai poder personalizar de acordo com a sua necessidade, com o seu caso, tá? Então, aqui a gente tem um processo, o meu to be. Digamos que eu já fui lá, fiz todo o levantamento do meu processo, né, do jeito que ele é, fiz a otimização e cheguei aqui no modelo ideal. Então, aqui eu tenho o meu to be, certo? E agora eu preciso de uma tecnologia, de um software, de uma ferramenta que abrace esse processo, que faça ele acontecer, certo? Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos, né, ter aqui os nossos objetivos, né? Então, eu coloquei isso aqui em forma de objetivo SMART, né? Então, objetivo específico, mensurável, atingível, relevante e temporal, né? Onde você vai resumir aqui tudo que você quer obter com esse software, qual que é o seu objetivo, né? Então, aqui você vai escrever mesmo na forma de post-it, tá? Junto aí com a sua equipe, né? Se isso aqui for construído, por exemplo, dentro ali de uma reunião, certo? Então, você coloca aqui todos os itens, né, desse objetivo SMART. O que você quer alcançar, como você saberá que alcançou o objetivo, como o objetivo pode ser alcançado, esse objetivo vai atender as necessidades a curto prazo ou a longo prazo, quando o objetivo será alcançado. Então, você aqui resumiu esse seu objetivo de uma forma inteligente, tá? Legal. Ô, Adriano, só um comentário. Essa é uma ferramenta muito utilizada para estabelecer metas. E meta, gente, é um objetivo a ser alcançado. Então, onde a gente quer chegar. Então, a ferramenta de gestão Smart, ela também é usada para esse tipo de situação. Hoje a gente está aqui explorando vários tipos de ferramentas, dentre elas, a gente está trazendo para vocês ali o mapeamento de processo que o Adriano mostrou e agora a ferramenta Smart. Você desenhou aqui no Miro, né? Você apresentou aqui o seu processo, seu objetivo SMART. E aí, digamos que você vai ter uma reunião ali com a sua equipe, né? Porque vocês já sabem aonde vocês querem chegar. E agora você vai partir para uma etapa aí
importantíssima, que é reunir os requisitos desse software, certo? O que de fato você precisa, quais são os requisitos funcionais, não funcionais. Mas aí você está lá com a sua equipe, uma espécie de brainstorm, né? E todos aqui estão preenchendo as categorias. Que problemas nós queremos resolver? Que problemas nós queremos resolver? Então você vai abrir esse board aqui, todos vão preencher no mesmo tempo, certo? Então você vai colocar aqui É o os famoso devidos. brainstorm. É o famoso brainstorm, exatamente. Aqui está Ou como chuva de ideias, né? Vamos falar no chuva de ideias, português, chuvas de ideias. exatamente. Então imagina que durante a reunião todos estão colaborando com esse quadro aqui. É um quadro interativo, todos estão escrevendo ao mesmo tempo, certo? Então você vai colocar aqui que problemas você quer resolver, quais são as funcionalidades desejadas, né? Por exemplo, a gente está falando aí de um software financeiro, eu preciso de um cadastro de centro de custo, eu preciso de um controle de lançamento, importação automática de dados. Então você vai preencher esse quadro aqui, certo? Não tem limite de tamanho, não tem limite de pessoas usando. Então você vai preencher isso aqui, certo? Lembrando, gente, que isso vai dar ali um suporte para essa definição do que a gente chama de requisitos ou regras de negócio. Pensa que são as características que vocês desejam dessa plataforma. E essas características envolvem tanto funcionalidades quanto aderência à sua empresa, a cultura das suas pessoas, ao custo, o budget ou o orçamento que está previsto para a aquisição dessa ferramenta. Então, a junção de todos esses requisitos, né, vai possibilitar você ir para o mercado, por o mar aberto, procurar. Então, você vai ser o quê? Mais assertivo à hora de definir o que você está procurando. E essas são as facilidades aqui que a gente está dividindo com vocês. Exatamente, Manu. Agora que eu já fiz essa minha tempestade de ideias, eu vou para a parte mais detalhada e mais importante do processo de software selection, que é reunir todos esses requisitos e fornecedores em uma planilha, certo? Então, nesse momento, eu posso usar a IA para isso. Então, eu vou exportar esse board, esse quadro, eu vou exportar em formato de PDF ou de imagem, e aí eu vou pedir para a IA criar para mim uma planilha de requisitos, categoria de requisitos, descrição de requisitos e fornecedores. Claro, obviamente que eu já tenha feito uma reunião aí dos principais fornecedores que eu fiz uma pesquisa anteriormente. Jogo tudo isso para a IA para ela me dar uma planilha e resuma tudo isso, certo? E aqui do lado, eu já trago essa planilha que a IA me ajudou a criar, certo? Então, vocês estão vendo aqui que é uma planilha onde eu tenho o requisito, o tipo de requisito, se é um requisito funcional ou não funcional. Eu tenho aqui a descrição desse meu requisito. Eu tenho a importância dele, alta, média, baixa. E aqui uma coisa bem legal que vocês estão vendo, deixa eu dar um zoom aqui, são essas três últimas colunas que é sobre a aderência do fornecedor, certo? Quanto que aquele fornecedor ele adere, ele abraça o meu requisito. Eu consigo também dar uma pontuação aqui, certo? Então, a IA, ela me ajudou a construir essa planilha, e obviamente que eu vou validar aqui com a minha equipe, certo? É também uma planilha colaborativa, né? Eu posso abrir ela, todos vão aqui sinalizando qual que é a aderência de cada fornecedor, certo? Então, eu tenho uma planilha super completa, com todos os requisitos, com toda a pontuação, com todo o grau de importância. Legal demais. E a gente vai deixar isso para todo mundo que está acompanhando aqui a nossa aula nessa masterclass. E todos vão poder ter acesso e conseguir ali minimamente usar essa ferramenta para poder contribuir e otimizar os seus processos aí, caso vocês estejam procurando ferramenta. Gente, é para grandes empresas? Não. É para grandes ali processos? Não. É dos mais simples aos mais complexos. Então, imagine que eu sou um profissional autônomo, eu sou ali uma clínica de estética, onde eu estou procurando uma ferramenta que faça ali atendimento personalizado para o meu canal de comunicação. É aplicável? É. Imagina que eu sou uma empresa que estou procurando um RP que tenha melhor aderência para o meu negócio. É aplicável? É. Então, isso daqui a gente está dando um possível caminho para que a sua escolha seja mais assertiva.
Exatamente, Manu. Feito isso, agora eu vou novamente lá com a IA. Por quê? Porque eu reuni aqui o meu requisito, fiz toda uma planilha bacana, com pontuação, com nível de importância, só que agora eu quero chegar na resposta final, que é qual é o melhor fornecedor? Qual ferramenta eu vou adquirir? Vai valer a pena esse custo ou não? Chego nessa resposta fazendo análise dessa planilha. Essa planilha ela pode ser muito grande, ela pode ter, né, muitos requisitos, né, muitas importâncias, muitos fornecedores. Novamente, eu peço ajuda para a IA nesse momento, para ser mais ágil, tá? E aqui do lado eu coloquei para vocês, vocês vão ter acesso também, esse super presentão, hein? Isso aqui é um super Isso presentão. aí é mesmo, porque o povo tá, o povo, nós, né? Nós estamos todo mundo aprendendo a usar a inteligência artificial, a famosa AI, ou também falada, né, em português, a IA. E como é que pede essas coisas para ela? Fala assim, oh, é tratar ela ali como uma amiguinha que está pedindo. Não, gente, tem que pedir com característica, com regra de negócio. E esse aqui é um prompt muito bom que a gente quer deixar para vocês para ajudar nisso. Exatamente, Manu. Então, eu vou pedir a ajuda da IA para que ela consiga interpretar essa minha planilha de requisitos e, de fato, me dê aí o melhor fornecedor, certo? Então, para que eu consiga pedir essa ajuda, eu tenho que saber também como pedir, que é o famoso prompt, é o comando, tá? Então, aqui eu trago para vocês um prompt master é, sobre como pedir essa ajuda à IA. Então, eu até compartilho com vocês aqui como que funciona esse processo com IA. Então, eu basicamente colo, certo? Esse prompt na inteligência artificial e ele me vai fazer uma seguinte pergunta: sobre o que você quer que o prompt seja, certo? Nesse momento, que foi que eu fiz? Eu voltei aqui no meu Miro, tá? Vim aqui no meu board, exportei o meu board, formato de PDF, e obtive um documento. Foi tudo Uhum. aquilo que eu já havia resumido ali na meu Miro. O meu objetivo SMART, certo? A minha tempestade de ideias e a minha planilha aqui de requisitos. Joguei isso aqui como anexo dentro da inteligência artificial e ele vai começar a conversar comigo, ele vai fazer algumas perguntas, certo? Também fazendo críticas. E aí eu vou fazendo esse processo iterativo, ele pergunta, eu respondo, ele pergunta, eu respondo, até que eu chegue num prompt final, um prompt robusto que de fato reflita aquilo que eu estou precisando, certo? E aí eu chego, por fim, numa resposta aí bem mais assertiva do que eu teria apenas fazendo uma análise sozinho com a minha equipe, certo? Muito legal. Muito assertivo e direcionado, né, Adriano? Cara, vamos fazer um resuminho até aqui, gente. Então, a gente teve ali um processo, né, no formato no 2B. A gente fez um levantamento prévio dessas tecnologias. A gente reuniu quais são os nossos objetivos através da ferramenta Smart. Fizemos ali uma tempestade de ideias. Lá em Minas, a gente chama toró de ideias. E também fomos lá e transformamos isso num prompt, né? Com a lista de requisitos, virou um prompt para a gente ter esse melhor resultado. Maravilha, até aqui, Adriano, mas beleza. E quais são os grandes nenas desse processo? Quais são o Nena, para quem não sabe, é nós erramos, nós aprendemos. Então, o Adriano é um profissional com muitos anos de carreira. Quantos anos, Adriano? Eu já estou aí com uns 9, 10 anos dentro dessa área. Para quem não sabe, o Adriano é lá de Belém do Pará, gente. Mora aqui em São Paulo, mas veio lá do Pará. É engenheiro químico, certo? Eu sou engenheiro químico, isso. Comecei minha carreira, Manu, com um projeto de pesquisa. Então, eu sempre trabalhei com projeto, certo? Projetos de pesquisa, artigo científico, relatório, apresentando ali os resultados. E entrei aí de cabeça no mundo da qualidade, foi quando eu comecei, de fato, a trabalhar mais com gestão de projetos, certo? E aí estou seguindo essa carreira aí até Legal. hoje. Do ponto de vista de gestão de pessoas, o Adriano teve uma atitude extremamente relevante, né? Ele estava participando de um processo e acionou a gestora e falou assim: Oh, eu estou aqui, eu quero uma chance para que ele atuasse na área de projetos. E uma grata surpresa, porque é um profissional incrível. A gente tem uma parceria muito longa já aí, de quase 2 anos.
onde a gente troca muita figurinha, onde a gente aprendeu muito junto e a gente quer contar para vocês quais foram esses erros, né? E esses erros comuns, esses grandes nenas, né? E como evitá-los, né? Vamos falar sobre isso? A gente vai deixar isso daqui, né, para o pessoal acionar no nosso link, né, Adriano? Mas vamos contar Exato. aqui agora, vamos voltar para a nossa entrevista, de quais foram esses erros, né? A gente vai falar onde foi que batemos o dedinho na quina. Conta pra gente os erros clássicos, a cultura da empresa, como é que isso tudo está envolvido. Olha, Manu, acho que o principal erro que eu vejo acontecer muito é você escolher uma ferramenta é, muito poderosa, muito brilhante, digamos assim, mas que você não precisa daquilo, O certo? famoso canhão para uma formiguinha, né? Exatamente. Então a gente entra naquela questão dos requisitos. Uhum. Eu tenho de fato mapeado o meu processo, aquilo de fato que eu preciso para poder comprar uma ferramenta que abrace isso. Se a resposta for não, eu caio num erro muito grande, que é comprar uma ferramenta muito robusta, muito poderosa, mas que não entrega aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito, que é aquilo que a minha equipe consegue utilizar. Então, acho que esse é um principal Nena, tá? E Eu vejo costuma acontecer ser muito. mais cara também. Quanto mais funcionalidades, por mais que hoje a inteligência artificial e toda a tecnologia disponível está mais acessível, estando mais acessível, facilitando ali o trabalho, principalmente da área de tecnologia, mas a gente sabe que ferramentas mais robustas, com um número maior de funcionalidades, vão ter maior complexidade, sendo mais complexas, tem um custo mais alto. E hoje a gente tem como olhar direitinho o que se encaixa no meu processo, nos meus requisitos e a ferramenta que é mais aderente a isso. Exatamente, Manu. Então, a inteligência artificial ela consegue me ajudar muito nessa questão de seleção dos fornecedores e das tecnologias disponíveis, certo? A gente sabe que muitas das vezes eu considero ali um fornecedor porque fulano me indicou, porque eu ouvi falar em algum lugar. Mas será que de fato eu fiz uma pesquisa robusta? Então, a gente hoje tem ferramentas muito poderosas aí que conseguem fazer um levantamento muito grande aí, né, no que a gente tem disponível para de fato ter aí uma quantidade de fornecedores que consigam me entregar aquilo que eu preciso e não cair nesse grande erro de comprar alguma coisa que de fato eu não precise, tá? Então é um grande Bom, neno. muito bom. E vamos falar de pessoas. Como é que a gente avalia a questão do fit cultural? Como é que a gente fala um pouquinho para a gente sobre isso? Como é que essa ferramenta precisa ser adotada pelo time? Porque não adianta nada. Eu fui lá, comprei uma ferramenta e aí eu vou treinar as pessoas. Como é que eu faço isso antes? Como é que eu entendo a percepção do meu time, da minha equipe, quanto ao uso dessas ferramentas? Porque o que eu já vi muito, ô Adriano, nesses 20 anos de carreira, é o famoso livrinho em segundo plano. A pessoa tem lá um software, vai lá e faz. Ah, mas deixa eu anotar aqui, deixa eu fazer uma planilha adicional, deixa eu ter um segundo plano. A gente está vendo, está tendo dois trabalhos, né? Como é que de fato eu garanto que essa gestão da mudança, ao implementar uma nova ferramenta ou ao trocar uma ferramenta, tenha um fit cultural? Certo, Manu, isso é importantíssimo, certo? É muito comum, né, você investir ali custo, tempo na seleção de uma ferramenta, e quando você de fato começa a usar essa ferramenta, a sua equipe, o seu time não adota aquilo, né? A cultura não incorpora aquilo. Então, isso acontece muito e é preocupante, né? Então, até a IA ela também consegue te ajudar nisso. Você consegue fazer com que ela te direcione a escolher a melhor ferramenta com base na maturidade do seu time, né? Com base nos costumes, na cultura do seu time. Então, a gente consegue, sim, também fazer isso, tá? Você conversa com ela, né? Antes de você selecionar a ferramenta, para que ela te direcione e consiga minimizar o risco, que é o risco, né? Quando a gente está falando aí na adoção de uma ferramenta, é um grande risco que a cultura da sua empresa, que o seu time não absorva aquilo, tá? É E aí, sim. obviamente, você vai criar todo um plano aí de ação para adotar a ferramenta necessária, mas que seja absorvida ali pelo seu time. Na gestão da mudança, gente, a gente está contando para vocês aqui como usar a tecnologia para poder avaliar o fit cultural, né, a aderência. Mas
É lindo, tecnologia é maravilhoso. Mas vai lá, gente, e senta com o time. Eles precisam fazer parte do processo. Porque toda aquela construção de requisitos, se tem o envolvimento do time, esse time estará engajado. Ele fez parte do processo da escolha da ferramenta que vai estar no dia a dia. Não foi simplesmente ele recebeu. Ah, beleza, tem uma nova ferramenta, querida, agora você vai usar aqui nos seus processos. Aí a pessoa vai falar assim, mas eu nem escolhi isso. Então, ferramentas de trabalho, inclusive, é um requisito avaliado nas pesquisas de clima organizacional, desses selos todos disponíveis aí no mercado, que eu não vou citar os nomes, não estou aqui fazendo propaganda de nada, mas esses selos voltados para pessoas, eles avaliam qual que é a qualidade ou também quanto às ferramentas de trabalho disponíveis. E como que se faz isso, gente? É envolvendo o time, trazendo eles para poder estar com vocês nesse processo de escolha. Muito bom, acho que já contamos grandes erros aqui, Adriano. Vamos falar mais como é que isso tudo se conecta aqui com o que a gente está contando, né, na Zest Plan Academy. Gente, essa aula, ela é um módulo do nosso MBA. Gestão em Qualidade 360, da estratégia ao ISD. Esse MBA está disponível na Unirp, a gente vai deixar os canais para vocês acessarem, mas eu também quero entender qual a sua demanda, porque se não for um MBA tão completo, a gente tem programas de mentoria, a gente tem consultorias, ou a gente pode simplesmente convidar vocês para fazer parte da comunidade da Zest Plan, onde a gente troca figurinhas, onde a gente tem líderes participando com a gente e a gente promove essas discussões. E você pode também acessar aqui o nosso conteúdo, né, que a gente está disponibilizando através do YouTube, para você entender ali qual que é o seu momento e o que você está precisando. Então, tem uma análise personalizada que eu posso fazer para você, mas a gente convida vocês a participarem de tudo que a gente está compartilhando. E o Adriano é nosso professor no MBA, esse conhecimento com vocês, né, de teoria na prática. Então, o aluno ele vai aprender a fazer seleção de fornecedores, a ter um projeto real, foi construído um case de uma empresa, né? Como é que vai aplicar? E o que o aluno vai aprender, né, Adriano? Resumindo aí tudo isso, o que ele vai aprender? Teoria Manu, na prática. esse MBA vai ser sucesso, né, nesse módulo, tenho certeza absoluta, tá? Então, nesse módulo, o aluno vai fazer aí uma espécie de TCC de um desafio bem real de um software selection. Na Então, aqui verdade, eu é falo um exercício prático, tá, gente? um As pessoas exercício dão até prático. o roupilo quando escuta TCC. Um exercício prático, bem lembrado, Manu. E nesse exercício prático, os alunos eles vão vão colocar a mão na massa para fazer um software selection do início ao fim. E aqui, nós falamos apenas do milho e da inteligência artificial, mas nós temos outras ferramentas também que tornam esse processo mais ágil e mais colaborativo. Então, vai ser um grande desafio, uma grande atividade aí nesse módulo do MBA, Manu. Legal demais. Vamos para o nosso encerramento aqui hoje, até aqui, né? Então, escolher tecnologia é sobre resolver uma dor real, não é uma ferramenta que é mais bonita, que todo mundo está usando. Não, gente, tem ciência por trás disso, por trás dessa escolha, né? Então, Adriano, na sua mensagem final, o que você considera sobre a escolha da ferramenta tecnológica? A escolha da ferramenta tecnológica, ela tem que começar com um processo colaborativo e ágil, né? Conforme as ferramentas que a gente tem hoje aqui. Então, a gente precisa se atualizar disso e deixar de ficar usando ali uma planilha de Excel que não é colaborativa com ninguém. Então, eu acho que para a gente fazer uma boa seleção de software, um bom software selection, a gente tem que ter na cabeça que isso começa de uma forma muito colaborativa. E o que a gente trouxe para vocês aqui hoje é sobre isso, é exatamente sobre isso. Que legal, que maravilha. Gente, por hoje é só. A gente gostaria de agradecer o tempo de vocês que vieram aqui aprender como é que a gente faz a escolha de uma ferramenta tecnológica, seja para o processo, seja para o dia a dia, seja para a vida de vocês. Hoje a gente tem várias ferramentas disponíveis, inclusive para a vida pessoal, né? Além das de praxe, né? Que a gente já vem com elas nos nossos smartphones.
A gente tem outras ferramentas. Outro dia eu vi uma ferramenta sobre planejamento das atividades de uma ajudante da casa e assim por diante. A gente tem ferramenta que faz leitura de calorias. Se eu abro aqui meu celular, gente, olha lá. Só na primeira tela eu tenho duas ferramentas de inteligência artificial, eu tenho as de redes sociais, que eu uso bastante, tanto o Instagram quanto o LinkedIn. Siga a gente, inclusive, aqui no nossa descrição do vídeo vai estar os nossos canais para vocês saberem de novidades, tanto meu quanto do Adriano. Tem aplicativo aqui de um estúdiozinho que eu adoro, de bike. Tem aplicativos de compra, tem aplicativo da Bolsa de Valores, dos investimentos, dos bancos e assim por diante. Então, é muito acessível, né, as ferramentas para tecnologias da nossa vida, seja no trabalho ou seja na vida pessoal. O ponto é, principalmente quando está se tratando de empresa, como escolher. Então, esse vídeo é para ajudar vocês como escolher ferramentas tecnológicas e alavancar aí tanto a sua carreira, quanto a sua área de gestão, quanto a sua empresa, o seu serviço. Adriano, muito obrigada. A gente te agradece e finaliza por aqui, chamando o pessoal para seguir aqui os nossos canais, o nosso conteúdo. Fiquem à vontade e até a próxima. A gente já vamos planejar o próximo tema para a gente falar sobre por aqui. Já tem uma ideia, talvez a gente possa falar sobre gestão da mudança. Estou com essa ideia aqui. Manu, muito obrigado, viu, pela oportunidade, um tema super relevante aí. E vamos colocar o link aqui para a galera baixar aí esse modelo do Miro e poder usar aí nas suas empresas, tá bom? Muito obrigada, meu querido. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço.